Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a esse momento de reflexão e de partilha no nosso programa Orações e Canções. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho de Lucas, de número capítulo 4, versículo 24 ao 30. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como percebemos, hoje, de acordo com o evangelista Lucas, é nessa proclamação na sinagoga em Nazaré que torna clara a atividade de Jesus e por onde ele começa a realizar. Jesus, ele inaugura um novo tempo de profundidade, de reflexão e de repensar a religião daquela época. Nós podemos perceber que Jesus, ele tem essa unção do Espírito de Deus. Ele é a própria comunicação dessa boa notícia e principalmente para aqueles que estavam à margem da sociedade. Uma figura que se destaca neste evangelho é o da viúva e dos leprosos. Essas duas figuras que sempre ficam à margem da sociedade, estavam fora dos muros, podemos assim dizer, do centro da fé. Sabemos que o centro da fé naquela época estava em Jerusalém. Jerusalém era a capital da fé, mas os judeus, por sua forma, não estavam vivendo totalmente a fé. A sua pregação dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, eram apenas palavras da boca para fora, mas não estavam em seus corações. E Jesus, contrapartida, mostra e nos conduz a uma nova humanidade. Essa é uma mensagem que não tem fronteiras, mas é uma ação profética. E assim ele também vai fazer uma comparação do
tempo das profecias de Elias e de Eliseu, que indicava, podemos assim dizer, um projeto de Deus, não restrito a um único povo, mas que devia atingir a todos, a começar, claro, por aqueles que estavam oprimidos. E nós podemos ver, como disse anteriormente, são esses: as viúvas, os órfãos, os leprosos. São grupos que precisam de Jesus. Os coxos, os aleijados, porque possuem uma culpabilidade que não são deles, mas que a sociedade e a religião os colocava nessa situação. Mas Jesus chega para anunciar esse ano da graça, esse ano da libertação. Eles passam a ter esse encontro com o verdadeiro Deus, esse encontro com amor, com a misericórdia, com acolhimento. Jesus os via uma vez que passavam despercebidos pelas pessoas, por esses grandes que possuíam o poder, que deteniam o poder religioso. Jesus agora, ele abre novos horizontes, novas perspectivas. E podemos assim dizer que Jesus provoca. Uma frase muito significativa de Jesus no seu evangelho é justamente que um profeta não é bem recebido na sua cidade. E vemos então que ele, a partir desse ensinamento, provoca polêmicas na sinagoga, porque Jesus conhece os pensamentos desses homens. E essa palavra nos mostra que Jesus conduz o seu serviço sem medo, com ousadia, com liberdade. Ou seja, ele abre as portas do reino e todos temos acesso. Então que possamos se deixar tocar por Jesus, ele que fala ao nosso coração, fala à nossa vida, que ele possa sempre nos conduzir a um profetismo libertador, que a nossa vida seja uma resposta à adesão desse plano salvífico do Senhor, e qual Lucas ele antecipa de certa forma esse contexto dramático, essa composição, dessa narração que nos leva a várias indignações e nos perguntar sobre as pretensões que nós temos, porque muitas vezes nós somos como esses fariseus, esses doutores da lei, esses saduceus que acusa, que coloca o outro à margem, mas não acolhe, não tem essa integridade. Que possamos, nesse espírito quaresmal, nos abrir cada vez mais à graça de Deus. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E quem vos falou nessa meditação sou eu, João Neto, sou missionário espiritano. Deus vos abençoe imensamente.